Um samurai em primeiro lugar e depois um ronin, Miyamoto Musashi, é considerado o maior espadachim da história do Japão, em grande parte devido à sua disciplina quase surreal. De fato, disse que ele lutou em 60 duelos e nunca perdeu nenhum. Ele lutou pela primeira vez aos 13 anos contra um samurai experiente e saiu vitorioso. Derrotou 1 a 1 os maiores espadachins da época, até o trono ser apenas dele. No entanto, Miyamoto era mais do que isso. Não apenas era um mestre de sua arte, mas também um artista, filósofo cerebral e budista. Buscava significado, escreveu livros de guerra e filosofia, e seu trabalho se tornou um guia para as pessoas que desejam viver uma vida disciplinada. Uma semana antes de sua morte, em 1645, Miyamoto Musashi escreveu 21 princípios chamados Dokodo, nos quais expressa uma visão rigorosa, honesta e ascética ou fortemente disciplinada da vida. Neste vídeo, vamos ver o que tornou Miyamoto tão disciplinado e como podemos usar essa sabedoria para construir nossa própria disciplina. Uma qualidade que tem sido valorizada e reverenciada pelos seres humanos desde o início dos tempos, ao encarnar a disciplina, garantimos que nossa independência seja respeitada e nossos sonhos sejam realizados. Se as pessoas forem disciplinadas e tiverem um caminho de conduta honroso, o país ou a civilização prosperarão verdadeiramente. Portanto, tendo isso em mente, aqui estão ensinamentos de vida sobre disciplina a partir das palavras de Miyamoto Musashi. Primeiro, evite fazer coisas apenas porque parecem boas. Miyamoto diz: não busque o prazer por si só. No final do século XVI, Miyamoto, que tinha como missão ser o maior espadachim, vagou por lugares sombrios e assustadores. Não seria surpresa encontrá-lo no meio de uma floresta solitária em noites geladas, acompanhado apenas por suas espadas. Miyamoto sabia que a grandeza tinha um preço e que ele precisava pagá-lo, não importando o quão caro fosse. Desde muito jovem, ele sacrificou desejos típicos e o caminho do conforto para se concentrar no que desejava se tornar e permanecer fiel ao caminho que pretendia seguir. Ele achava a busca por uma casa luxuosa, comida refinada e posses fantasiosas, algo que servia apenas para o distrair. Hoje, em um mundo cada vez mais estimulante, há uma abundância de prazeres, o que para muitos traz uma falta de sentido. E, de acordo com muitos grandes da história, ter um significado é o que realmente nos faz felizes. No mundo moderno, o prazer instantâneo nunca foi tão facilmente acessível, mas a triste realidade é que se entregar constantemente a ou esse prazeres não leva à felicidade. Pode levar a um sentimento de vazio e até mesmo a vícios em casos extremos. Atualmente, o prazer é tão facilmente acessível que é quase assustador. Basta tirar o telefone do bolso para obter o impulso de dopamina instantâneo que todos desejamos. Na economia focada na atenção do mundo moderno, o prazer é uma das moedas mais valiosas. Você quase nunca está fora de sua vista. Seja o que você estiver fazendo, sempre há alguém, um produto ou serviço, espreitando no fundo, atraindo você com falsas promessas de felicidade. O antídoto para o prazer é o significado, acreditar em algo que verdadeiramente dita seus dias de uma forma que só pode te impulsionar para a frente. Não importa a tentação, não importa os prazeres que o cercam. Precisamos olhar para aqueles que tiveram sucesso em encontrar significado e lutar contra os prazeres, como Miyamoto. Miyamoto sentia que se entregar ao prazer nos rouba tempo, pois o tempo bem empregado é quando você faz algo que importa, e essa sensação não tem igual. Na visão de Miyamoto, mesmo se você juntar todos os prazeres da vida, ainda não se compara à sensação de alcançar uma grande meta. Fazer o que importa será sempre a verdadeira fonte de felicidade.
Apenas imagine o quanto você se orgulharia se conseguisse, por exemplo, ler todos os dias pelo menos 15 minutos durante um ano inteiro. Imagine-se com um corpo saudável após treinar arduamente por meses e meses. Apenas pense no dia em que todos os seus esforços para iniciar seu negócio finalmente dão resultado e você começa a ver clientes chegando em massa. Como a felicidade fugaz gerada por um prazer de curto prazo realmente se compara à felicidade que resulta de uma conquista? Segundo, concentre-se em uma coisa e amplie seus horizontes nela. Nas palavras de Miyamoto, pratique e entenda que ao conhecer um caminho, você conhece 1000. Miyamoto dedicou sua vida a dominar a espada. Quando ele era mais jovem, treinava incansavelmente do amanhecer ao anoitecer e empurrava seus limites cada vez mais. De fato, ele deixou sua vila natal quando tinha 15 ou 16 anos para viajar pelo país e aprender com os melhores mestres, além de desafiar qualquer lutador que tivesse reputação de duelar. Uma busca que incrivelmente nunca o viu falhar ou perder. Miyamoto não temia ninguém. Suas aspirações eram incomparáveis e, graças ao seu treinamento irrepreensível, suas habilidades se tornaram incomparáveis. Seu método seria reconhecido e temido, e mesmo que Miyamoto tenha aprendido apenas uma arte, ele sabia como expressá-la de 1000 maneiras. Atualmente, vivemos em um mundo em que somos bombardeados por inúmeras possibilidades e oportunidades. Isso é algo que devemos valorizar e reconhecer. E assim, alguém pode pensar que mais cedo ou mais tarde, todos encontram a oportunidade certa alinhada com suas próprias aspirações e que, eventualmente, todos se realizam. Mas a realidade raramente é tão direta. De fato, essas muitas possibilidades muitas vezes podem dar origem a ansiedades ainda maiores, tão frequentemente que até mesmo há um termo para isso: paralisia de decisão. É como quando você entra em um buffet de self-service, você tem o direito de colocar o que quiser no seu prato, e no começo seu entusiasmo é imensurável. Mas quanto mais você considera o que está no buffet, mais ansioso você fica. De fato, muitos pratos deliciosos podem ser oferecidos, mas o estômago humano é apenas tão grande. Então você se serve um pouco disso e pega um pouco daquilo, tudo para acabar com um prato grande e confuso que você nem sequer consegue terminar, quanto mais saboreá-lo adequadamente com tudo se misturando enquanto você come. Em sua tentativa de não perder nada, tudo se torna uma bagunça confusa e intragável, e você fica olhando para um prato vazio. E isso é exatamente o que está acontecendo no mundo agora. As pessoas muitas vezes ficam desorientadas diante das muitas oportunidades que encontram, incapazes de filtrá-las e focar em apenas uma. Muitas pessoas também pensam que podem ser boas em tudo, então pulam de uma habilidade para outra, mas como lhes falta a paciência e o foco para alcançar um nível de compreensão profunda, acabam abandonando completamente aquela oportunidade. E assim ficam deprimidas, se perguntando por que nunca alcançaram o nível que pretendiam, decidem que é apenas o caminho das coisas, partem para a próxima atividade e assim o ciclo recomeça. Portanto, o que podemos aprender com isso é que, ao experimentar campos e oportunidades diferentes, sem realmente mergulhar neles e se dar tempo para entendê-los, você nunca conseguirá realmente obter o benefício total deles. Sua missão de encontrar o caminho onde se sentirá realizado estará sempre em modo de reinicialização. Como Miyamoto, precisamos nos dar tempo para realmente compreender o que está em nossas mãos e filtrar qualquer ruído que esteja fora delas, não importa o quão tentador possa ser. Como Miyamoto, não devemos nos contentar em conhecer apenas o aspecto superficial de uma disciplina quando a beleza dela está internalizada. Como Miyamoto, devemos dedicar nosso tempo a uma habilidade e criar 1000 maneiras a partir dela.
Claro, você pode então se mover para outra habilidade, como Miyamoto fez quando começou a escrever e filosofar, mas não antes de compreender completamente a habilidade em questão primeiro. Terceiro, permaneça focado para citar Miyamoto. Nunca se desvie do caminho. Ao contrário de muitas pessoas de alta posição na sociedade, Miyamoto não buscou desfrutar dos benefícios de uma boa vida. Nascido em uma família respeitada, ele poderia ter permanecido lá, comendo bem e dormindo confortavelmente, mas saiu em tenra idade para enfrentar o desconhecido, a fim de realizar seus sonhos. Miyamoto via as coisas de maneira diferente, e talvez seja por isso que ele era quem era e alcançou o que alcançou. Mesmo depois de cumprir sua missão e ganhar enorme notoriedade, ele ainda não buscava luxo. Na verdade, quando foi convidado para ficar nos lugares mais luxuosos, ele só ficou por um curto período antes de partir para outro lugar, aprender coisas novas e conquistar novas habilidades. Miyamoto era um homem de controle quase surreal, determinação e disciplina, realizando seus sonhos ao permanecer focado e priorizar o que era útil. Claro, ele desfrutava de luxos como boa comida quando os encontrava, mas o que importa é que isso não ditava suas ações. Foi assim que Miyamoto viveu e é assim que ele sempre será lembrado. No cerne da filosofia de Miyamoto estava o entendimento de que na vida você tem dois caminhos. Um que é agradável aos olhos, cheio de desejos, boa comida e prazer, e está claramente cheio de pessoas, portanto, é claramente a escolha popular. O outro está envolto em uma névoa impenetrável, sem detalhes definíveis. À distância, você pode pensar que o primeiro caminho é claramente o melhor a seguir, mas sem o seu conhecimento, o segundo caminho leva à liberdade, significado e paz interior. Este caminho não é alegre, requer determinação, disciplina, muitas vezes até sacrifícios. Mas mais cedo ou mais tarde, aqueles que decidiram seguir esse caminho e priorizaram o que seria útil para eles, mesmo que seja contra as probabilidades, experimentarão a vida de uma maneira muito mais profunda do que aqueles que cederam aos desejos imediatos e prazeres. Por exemplo, se você não gosta de sua aparência e decide estabelecer algumas metas de saúde para si mesmo, a cada dia você será confrontado com duas escolhas. A escolha de comer de forma não saudável e pular seu treino, ou comer de forma saudável e seguir sua rotina. A segunda estrada exige que você sacrifique prazeres de curto prazo em prol de um objetivo incerto, então está tudo bem se você ficar assustado ou ansioso ao pensar nisso. Na verdade, se você não está sentindo pelo menos um pouco de ansiedade ou medo, as chances são de que você não está se esforçando para sair completamente de sua zona de conforto, então um pouco de medo é uma coisa boa. É um sinal de que seus olhos estão bem abertos. É como explorar o deserto. Sim, você ficará com sede, sentirá o sol insuportável sobre a cabeça e parecerá tão implacável quanto inútil, mas com o tempo e a disciplina, você descobrirá os tesouros mais incríveis, bem diante de você. Isso compensará todos os seus sacrifícios, colocará um sorriso em seu rosto, criará uma abertura em seu coração e uma compreensão em sua mente que você carregará para sempre. Quarto, viva com integridade e preserve sua honra. Em nossa última citação de Miyamoto para este vídeo, ele diz: "Você pode abandonar seu próprio corpo, mas deve preservar sua honra." A filosofia de Miyamoto Musashi, o Bushido, é uma pedra angular de um código de conduta necessário seguido pelos samurais. O Bushido é um conjunto de virtudes que alguém pode seguir para viver uma vida moral e nobre. Essa filosofia tem 7 virtudes principais: integridade, respeito, coragem heróica, honra, compaixão, honestidade e lealdade.
Embora este código exija um episódio inteiro só para ele, é justo dizer que a imagem que temos dos samurais, seus comportamentos heróicos, mortes honrosas e maneirismos nobres, tudo foi impulsionado pelo Bushido. Enquanto a honra é citada especificamente como apenas uma das 7 virtudes, ao considerá-la, o Bushido trata principalmente da honra. A honra é a cola entre todas as outras virtudes no código de conduta. A honra é o autorrespeito, e quando você se respeita, se comporta com honestidade e integridade. A honra é defender o que é correto. Então, quando você está em tais situações, não recua e, em vez disso, age com coragem. A honra significa não esmagar pessoas fracas ou vulneráveis, que quando você está em posição de poder, é compassivo. E, finalmente, a honra é estar pronto para arriscar tudo para preservar a dignidade daqueles que você se importa. Em outras palavras, é ser leal até o âmago. Honra e disciplina são ambos cortados do mesmo tecido e desenvolver um muitas vezes leva diretamente a melhorar o outro. Por exemplo, imagine que você trabalha em um trabalho de escritório típico e está na mesma posição há alguns anos. Nesse ponto, tudo é rotina e você mal precisa pensar em seus processos diários e está ficando entediado, então encontra atalhos e soluções, começa a chegar atrasado e a fazer intervalos mais longos, tentando minimizar a quantidade de consideração que está dando ao seu trabalho para evitar ficar entediado. Enquanto isso, seu colega está na mesma posição, contratado na mesma época, fazendo os mesmos atalhos, mas em seguida, usando esse tempo extra para desenvolver novas ideias e estratégias, e agora você está sendo ignorado para aquela promoção. Quando você pergunta o motivo, é informado de que você não possui disciplina. Em sua angústia, você decide tomar uma abordagem ativa e seguir a abordagem de Musashi. Você decide chegar na hora, fazer o melhor para entregar um trabalho de qualidade, passar tempo tentando encontrar maneiras de melhorar o trabalho e se comportar de maneira honrosa, sem trapaça ou comportamento desonesto. E aqui está o interessante. Ao se comportar de maneira honrosa assim, você realmente se torna disciplinado. Essas virtudes não se enquadram todas na bandeira da consistência? E a consistência não é uma pedra angular da disciplina? E uma vez que isso seja feito, você está vivendo uma vida honrosa. É importante garantir que você não se desvie do caminho e mantenha-se disciplinado, mas também é igualmente importante não se punir quando as coisas não dão certo. Reconheça que é assim que as coisas estão e trabalhe para melhorá-las em vez de se culpar. Desperdiçar tempo e energia se punindo não é diferente de se distrair com prazeres imediatos. Ambos são formas de evitar fazer o que é honroso. E viver de forma honrosa e viver com disciplina é o remédio para nossa ganância, cobiça e egoísmo. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.